Queridos irmãos, em Cristo Jesus e meus amigos que estão me vendo e me ouvindo nesse devocional que vamos aprender nessa noite. Meu objetivo é que cada um de vocês possam tirar algum proveito desse devocional, assim como eu tirei proveito e tirei muito proveito, diga-se de passagem. Deixa eu colocar meu óculos aqui e vamos dar início. O título que eu escolhi para esse estudo, eu tirei de um livro da Bíblia e esse título está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Deixa eu ler para os irmãos, meus amigos, né? E vamos refletir um pouquinho nele. Diz assim: Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu, o profeta Elias, invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa essa palavra. Ok? Queridos, nesses dias nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente daquela realidade que nós estávamos acostumados a viver. De repente, tudo mudou. Nossa rotina virou de ponta cabeça. Veja só, nunca usamos tantas máscaras nos nossos dias como nos dias atuais. Nunca nós lavamos as mãos, né? Com tanta frequência e com tanto cuidado como nos dias de hoje. Olha, até aqui dentro da aliança, eu aprendi que eu devo lavar, porque aqui é um local que a sujeira fica alojada. E eu tenho que tirar a aliança para poder lavar não só o dedo, mas por dentro da minha aliança. Ou o anel, ou o que tiver dentro desse dedo, né? Nunca ficamos tanto tempo em casa como nos dias atuais também. Nunca vimos nossas principais avenidas sem trânsito. Olha que beleza. Hoje, ainda de manhã, a hora que eu estava terminando de escrever esse estudo, eu lembrei de uma brincadeira do Felipe, lá onde ele mora. Ele disse: pai, aqui em Atibaia tem tanto trânsito hoje, você precisa ver. Tem 2 carroças andando nessa rua. Carroça. Isso era o trânsito que ele me falou que tinha lá. Para vocês verem como que está a situação. Nunca vimos o nosso aeroporto, o de Congonhas, no caso, sem um voo ou uma aterrissagem ou uma decolagem. Está todo mundo parado nesse aeroporto. Nunca vimos tantas pessoas desesperadas pelo medo, pelo pavor, como nos dias atuais. Nunca ouvimos falar que um hospital de referência, aqui em São Paulo, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, o prédio chamado Emílio Ribas, é um hospital para infecção. Não tem mais vagas disponíveis
para uma pessoa que está doente. Nunca ouvi falar disso, só nos dias atuais. Eu, particularmente, tenho medo de tudo isso, vou ser sincero. De tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero deixar uma coisa bem claro desde já. Esse medo que eu sinto é aquele medo dado por Deus. Aquele que Ele colocou em nós quando nós nascemos. Esse medo é aquele que faz com que nós tenhamos prudência para não fazermos loucura com as coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, esse medo é um medo saudável, e é esse medo que eu tenho. É aquele que, antes da gente atravessar uma rua, esse medo faz com que a gente pare e pense. Olhe para a direita, olhe para a esquerda e avalie se não tem trânsito, se não tem carro, se não tem nenhum perigo. Se tudo estiver calmo e tranquilo, aí é o momento da gente fazer a travessia nessa rua com cuidado. Este é o medo sadio. O medo bom que impede que cada um de nós possamos fazer as mais diversas loucuras que seja possível. E além desse medo, por exemplo, que eu sinto, existe também pessoas que estão ficando com medo excessivo por causa da nossa realidade que estamos vivendo nos dias atuais. Certo? Por isso, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns fatos que aconteceram e por isso estão registrados na Bíblia. Nós devemos ter em mente a cada momento de nossas vidas tudo isso que a Bíblia está nos ensinando, que cabe muito bem nos dias atuais. Primeiro, eu quero lembrar de uma passagem bíblica que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 e 4. Gênesis, capítulo 7, versículo 1 e 4. Vamos ler. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque eu reconheço, Deus, né? Porque eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. É Deus falando com Noé. E ainda o versículo 4. Porque, Noé, daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra eu vou exterminar todos os seres que eu fiz. Olha só. De toda a população mundial da época de Noé, olha o que Deus está dizendo. Ele vai exterminar com todos, exceto Noé, que recebeu graça. Deus enxergou algo diferente em Noé. Porque Deus está dizendo assim para Noé: eu reconheço, Noé, que você tem sido justo no meio de toda essa geração. Olha que Deus tremendo, né? Enxergou no meio de uma população mundial um detalhe. Alguém que lhe chamou a atenção. Alguém que estava brilhando no meio de toda aquela escuridão. Mas, além disso, existem muitas outras passagens bíblicas que demonstram que Deus enxerga esse tipo de detalhe. Por exemplo, vamos avançar um pouquinho na nossa Bíblia e vamos lá para o livro de Êxodo. Aqui em Êxodo temos uma série de exemplos
que vale a pena ser comentado. Porque Deus, ele faz separação, ele faz uma distinção entre a geração perversa e aquele que está andando com justiça diante de Deus. Como no caso de Noé, por exemplo, que nós vimos agora. Em Êxodo, capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim: naquele dia, é a quarta praga no Egito, que eu vou ler. É a praga das moscas. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, os israelitas, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Versículo 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Então Deus disse a Moisés: avisa esse povo que em toda a terra do Egito vai ter uma praga das moscas. Porém, na terra de Gósen, é uma cidade dentro do Egito. E é nessa cidade que os judeus moravam, por causa dos seus bois. E só lá, versículo 24 diz, 23, só lá não vai haver essa praga. Porque ele, Deus, está fazendo distinção, separando. Aqui vai ter a praga, ali não. Mas vamos continuar. No capítulo 9 agora, a quinta praga, versículos 4 e 6. É a praga da peste dos animais. Versículo 4. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Olha só. Sétima praga, Êxodo capítulo 9, versículo 22. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e cairá uma chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Olha Deus fazendo distinção de novo. Vamos caminhando. Capítulo 10, versículo 22. É a nona praga. Versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Versículo 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas casas ou nas suas habitações. Capítulo 11, versículo 5. A 10ª praga. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todos os primogênitos dos animais. Versículo 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Agora que vemos
por exemplo, alguns desses fatos, né, que foram registrados na Bíblia, com interferência direta de Deus, nós podemos entender que as coisas que acontecem, todas elas estão debaixo do poder e do controle absoluto de Deus. Nada acontece por acaso. Irmãos e amigos, vocês que me ouvem, Deus é tão grande que por mais que nós tentamos imaginá-lo, nós não conseguimos. Ele é Deus onisciente, onipresente. Ele sabe tudo e um pouco mais. E também ele é onipotente. Ele tem todo o poder e um pouco mais ainda. Dá uma olhada no Salmo 147. É aqui que eu quero me ater com os irmãos nesse devocional. Mas eu preciso daquelas passagens bíblicas que nós lemos. Deus fazendo grandes maravilhas com um povo e grandes maravilhas para o outro. Veja o capítulo 147, Salmo 147, versículos 4 e 5. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. É o que eu acabei de falar. A gente tenta entender quem é esse Deus, mas a gente não consegue, porque ele é tremendo, ele é demais. Agora, quanto que ele é demais? Eu peguei um exemplo, por quê? Porque desse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu gosto muito de astronomia. Astronomia. Não é astrologia, não. Astrologia é outra coisa. Eu gosto de astronomia. De vez em quando assisto alguns filmes da NASA, porque é lá que está a fonte. Só temos lá ali informações científicas, as mais atuais possíveis. E isso tá no meu sangue, eu gosto. Por isso eu vou te dar um exemplo em cima desse versículo 4. Depois a gente vai voltar nele para fazer um comentário. Nossa galáxia, a Via Láctea, até mais ou menos uns 500 anos atrás, os cientistas daquela época estimavam que no nosso céu existiam cerca de 5.000 estrelas vistas a olho nu. Uma noite bem estrelada, dava para se contar aqui, ali e tal, e chegaram mais ou menos nesse valor. Mais ou menos 5.000 estrelas. Mas olha o que diz o versículo 4, que Deus conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Interessante, né? Você seria capaz de guardar o nome de 5.000 estrelas? Só estrelas, até os planetas, as luas, cometa, os meteoros e por aí vai, né? Mas você conseguiria guardar esse número, essa quantidade de nomes de cada estrela? Estrela fulano, ciclano, beltrano e assim vai. Mas isso foi há 500 anos atrás. Era olho nu. Mas aconteceu algo interessante em 1608. Apareceu um homem chamado Galileu Galilei e ele aproveitou uma dica que deram para ele, alguém que confeccionou uma luneta, e ele aperfeiçoou essa luneta, transformando num telescópio. Ah, agora o negócio ficou diferente.
com esse telescópio, conseguiram localizar nesse mesmo céu em torno de 15 a 20 mil estrelas, olhando com esse pequeno telescópio. Agora ficou mais difícil, né, guardar o nome de umas 15 a 20 mil estrelas, porque ele enxergou e a Bíblia diz que Deus chama essas estrelas pelo nome. Mas o tempo foi passando, isso foi em 1608, 1708, 1808, 1908, 2008. Aqui já são 400 anos atrás. Mas no dia 24 de abril de 1990, portanto, há 30 anos atrás, dia 24 de abril, então foi feito o aniversário, né, de 30 anos. De quem? Tem um senhor chamado Edwin Powell Hubble. Ele colocou um telescópio em órbita na nossa Terra, no nosso planeta, e fez esse telescópio funcionar. Esse telescópio consegue enxergar, olha só o pulo que já deu. Ele enxerga até 14 bilhões de anos-luz de distância. Eu não vou nem entrar no assunto de quanto é essa distância. Ele enxerga 400 bilhões de anos, 14 bilhões de anos. Agora, o que ele enxerga? Estima-se na Via Láctea que ela possuía, até antes dessa época, quase ali em 1990, que a Via Láctea possuía em torno de 200 bilhões de estrelas, fora os seus planetas, suas luas, os cometas, os meteoros, né? E outros corpos celestes. Aí, quando chegou o nosso telescópio Hubble, a coisa mudou. Ele foi enxergar até de distância 400 bilhões de anos longe da gente. E tudo que tivesse no caminho ele estaria enxergando também, né? Muito bem. Mas a coisa não parou por aí. No início do século XXI, agora depois dos anos 2000, os cientistas lançaram outro telescópio, só que esse não mais na órbita da Terra. Ele está muito longe da gente. Ele está numa órbita, né, entre a Terra e o Sol. Está lá no espaço sideral, no vácuo, né? E ele se chama Gaia, o nome desse telescópio. Ele não observa como o Hubble observa. O Hubble olhou e enxergou. E acabou por aí. Esse Gaia enxerga o que o Hubble enxerga, só que ele estuda esses astros. E esse Gaia está estudando no momento, ao mesmo tempo, né, a capacidade dele e os computadores que estão ligados a ele, mais de 1 bilhão de estrelas. Já pensou? E esse telescópio constatou, com a sua visão, né, sua lente, que a nossa galáxia não tem apenas 200 bilhões de estrelas. Esse telescópio já enxergou, até o momento, né, mais de 1 trilhão de estrelas. Você imagina isso no futuro, até onde vai, né? Hoje, as informações que nós temos são estas. Agora, esses telescópios, o Hubble e o Gaia, descobriram então que além da nossa Via Láctea, existem outras
200 bilhões de outras galáxias, mais ou menos iguais à nossa Via Láctea. Haja estrela, né? Tudo isso espalhadas pelo universo. Hoje estão se enxergando isso. Quem sabe daqui mais 20, 30 anos. Somente a Via Láctea tem cerca então de 1 trilhão de estrelas. Informação da NASA, tá? E esses telescópios juntos já descobriram mais de 200 bilhões de galáxias. Dá para imaginar o número de estrelas que existe nesse universo observável? Aquilo que hoje é possível enxergar? Aqui eu estou falando só de estrelas. Então, cada estrela tem seu planeta, tem suas luas e tudo mais, né? Então, existe hoje, visualmente falando, através desses telescópios, 1 trilhão de estrelas aqui na nossa galáxia. E existe mais de 200 bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Com essas informações na nossa mente, eu quero ler de novo o Salmo 147, versículo 4. Diz assim, que Deus, né, conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Agora ficou diferente, né? Agora, ao lermos conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome, esse texto cresceu na nossa mente. Como assim? Este é Deus, que de fato é Deus. Esse é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso, aquele Criador do céu e da terra. Se existe lá no último lugar que esses telescópios enxergaram, Deus criou aquela estrela que está ali. Porque ele diz que ele é o Criador do céu e da terra. Não está lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Céu não, céus, no plural. Isso é importante a gente saber. Essa palavrinha no plural. Mas isso vai ficar para um outro dia. Ele sabe tudo, meu irmão, o que está acontecendo nesse planeta. Sabe por quê? Porque se lá, nesse lugar tão longínquo que podemos enxergar, Deus criou aquela estrela e chama essa estrela pelo seu nome, olha o tamanho do nosso Deus. Você tem certeza que Deus não está sabendo o que está acontecendo aqui na Terra? Aqui no Brasil, aqui na capital de São Paulo? Ele não sabe quem é que está dentro de uma casa, fechadinho, tomando cuidado para não se contaminar? E ele não sabe daquele outro que não está nem aí, não está ligando pelas coisas que estão acontecendo hoje no planeta, por exemplo? Metade da população está na rua, segundo as nossas autoridades, quando o que era necessário era em torno de 70%. Nós estamos aqui meio a meio. Para cada um que está dentro de casa, tem um na rua. Entende? E Deus não sabe disso? Se Deus sabe o nome daquela estrelinha que está lá, nem sei dizer aonde, né? No final do universo observável. Ele sabe tudo. Então, o que eu quero? Que você deposite nele a tua fé. E deixe Deus ser Deus na tua vida. Simples assim, como diz o pastor, né?
Deixe. Deus nunca, mas nunca, nunca, nunca será pego de surpresa. Esse vírus que nós estamos lidando nos dias de hoje, tenha certeza, ele está com seus dias contados. Você duvida? Eu não. Quando o Salmo 139 foi escrito, o autor escreveu o seguinte: antes de eu nascer, cada um de nós, cada ser humano, por exemplo, Deus escreveu no seu livro todos os dias da minha vida. Você acredita que ele não escreveu esse momento? Ele não escreveu que eu estaria fazendo esse estudo hoje para dividir essa esperança que eu tenho junto com meus irmãos, meus amigos que estão me vendo? Peguei Deus de surpresa? Ora, se Deus sabe tudo isso, por que ele ia deixar de fora uma informação dessa? E isso nós falamos no mundo macroscópio, longe, grande demais. Mas ainda existe o outro lado que a gente nem comentou. Não era assunto para esse devocional. Mas o meu corpo, o teu corpo, é formado por quê? Cabeça, tronco e membro? Não. Formado de células. Você sabe quantas células tem uma ameba? A gente aprende isso em matemática na probabilidade. Se uma ameba tem milhões de células, uma ameba, hein? Uma coisinha de nada. Imagina cada um de nós. E outra, a célula não é a menor parte do nosso corpo. A célula, ela é composta de átomos muito menor. E o átomo, por sua vez, é composto de prótons, que é menor, e os elétrons. E os prótons ainda tem uma parte lá que se chama nêutron. E por aí vai, né? Esse caminho. De tão pequeno que é. Eu escutei numa reportagem de um médico esses dias, fazendo uma comparação. Que uma célula, ele comparou com o tamanho de um caminhão, uma carreta. Não um caminhão, uma carreta. E que o vírus seria uma porca qualquer desse caminhão, né? Para a gente ter uma ideia. Agora, o átomo é muito menor ainda que esse vírus, porque ele é composto de alguma coisa. O que forma esse vírus? São átomos. O átomo ainda é muito menor. Ora, nós conhecemos 100 e tantos átomos. Essa é da nossa capacidade humana. Imagina a capacidade de Deus. Se eu conheço, imagina Deus, a sabedoria dele. Nós estamos aprendendo isso agora. Então, tenha certeza, nós não vamos pegar Deus de surpresa. Como eu disse, esse vírus tem seus dias contados. Não vai ser um dia a mais, nem um dia a menos. O que Deus determinou de pessoas para se contaminar, vão se contaminar. O que Deus determinou de pessoas que vão morrer, vão morrer. E o que Deus determinou para a existência desse vírus é aquele dia. Nem um dia mais, nem um dia menos. Então, se entregue a esse Senhor Todo-Poderoso. O livro de Tiago diz que a oração dos justos tem muita eficácia. E eu creio nisso, está na Bíblia. Eu me seguro muito nesses versículos. Se Ele é poderoso para mover o universo e me abençoar, então o que eu tenho que fazer? Senhor, misericórdia, eu estou orando, estou implorando ao Senhor.
E o que eu tenho que fazer depois disso? Deixar Deus ser Deus na minha vida e na vida do planeta. Ok? Espero que esse devocional tire esse medo excessivo de você, caso você tenha, e se apoie nele. Porque ninguém vai pegar Deus desprevenido, muito menos esse bichinho. Fique com Deus, tenha uma boa reflexão depois, né? Terminar esse culto, pense no assunto e veja o poder desse Deus. Ele é somente o Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com Deus e até a próxima mensagem.